A Bíblia deixa muito claro que o Senhor Deus haverá de julgar todos os seres humanos. Veja um dos versos que atesta essa verdade. Romanos 14, 10. Lembre-se de que cada um de nós comparecerá individualmente perante o tribunal de Deus. Todos os seres humanos, cada um individualmente, vai comparecer perante o tribunal de Deus. E a Bíblia também deixa claro que o Senhor não vai tolerar o mal para sempre. Ontem nós vimos o juízo punitivo sobre Sodoma e Gomorra. Pouco antes da destruição dessas cidades, o Senhor teve um encontro com Abraão. Lembram-se, três seres chegaram junto a Abraão, Deus e mais dois anjos. Prometeu que ele e Sara teriam um filho e cuja descendência viria o Messias, Jesus. A primeira mensagem desses seres que chegaram à tenda de Abraão era uma mensagem de graça. Dele seria gerado um filho, e desse filho, a descendência desse filho viria Jesus, Jesus o Salvador. E também ele agora informou a Abraão sobre a iminente destruição de Sodoma. Há um verso na Bíblia, e nós já lemos algumas vezes, Amós 3:7, que mostra qual é a relação de Deus com os seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus planos aos seus servos, os profetas. A Bíblia diz que Deus declara seus planos para os profetas. Mas o encontro de o Senhor Deus com Gênesis, com Abraão, está relatado em Gênesis 18, dos versos 17 a 32. Isso mostra o caráter de Deus e a sua maneira de lidar com o mal, e também a sua maneira de lidar com seus filhos, no caso, Abraão. O Senhor considerava a Abraão, pois seria pai de uma grande nação. Veja, ele tinha uma consideração especial. A ele havia sido feita a promessa de uma grande nação. Mas ainda o Senhor desceu para conferir a maldade da cidade. Isso quer dizer, o Senhor veio presencialmente, fisicamente, ver a maldade da cidade. Dois anjos foram com a comissão de destruir, com a missão de destruir Sodoma. E o Senhor permaneceu com Abraão. O Senhor ficou conversando com Abraão, enquanto os anjos foram à cidade para proceder o juízo em relação à cidade. Nesse momento, Abraão passou a questionar a Deus. Veja, parece incrível o Senhor se submetendo a um questionamento humano. Mas o que aconteceu? Veja a pergunta de Abraão: destruirás o justo com o ímpio? Abraão estava lembrando que havia seu sobrinho lá, Ló e a sua família. E agora ele estava questionando ao Senhor: bom, vai destruir a cidade, mas vai destruir todo mundo, os justos que estiverem lá também? E aí começa uma argumentação interessante. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Ele diz: não, não vou destruir. Se tiver 50, não destruirei. Mas Abraão sabia que não tinha 50, e daí ele ainda argumentou: e se tiver 45? Diz assim: me atrevo a falar ao Senhor. E se tiver 45? E o Senhor afirmando: não vou destruir, e assim sucessivamente até 40, 30, 20 e 10. E o Senhor respondeu: não destruirei por amor aos 10. Veja, Abraão estava aqui intercedendo, argumentando com Deus, questionando Deus. Deus permaneceu com Abraão enquanto os dois anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos do Apocalipse, que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus para viver em Babilônia, que vive em Babilônia, para sair dela. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus conversava com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, e ele voluntariamente se sujeitou às perguntas do patriarca. O Senhor Deus se sujeitou às perguntas de Abraão. O Senhor responde aos seus filhos. Veja, enquanto Abraão perguntava, o Senhor Deus respondia. Como é que o Senhor responde hoje aos seus filhos? O Senhor responde hoje aos seus filhos através da sua Bíblia, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, que nós também costumamos denominar a Palavra de Deus.
Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, disse Abraão. O juiz de toda a terra não faria justiça? Qual era o questionamento de Abraão? Abraão não estava questionando somente o caso de Sodoma, mas ele estava examinando o caráter de Deus. Será que Deus é capaz de matar o justo junto com o ímpio? Ele não faria uma diferença entre eles? Da mesma forma, antes que venha o fim, Deus abrirá os livros do céu, permitindo-nos investigar as evidências antes que ele faça descer fogo sobre a terra. Teremos 1000 anos para obter respostas para as nossas perguntas ainda não respondidas. Durante o milênio, irmãos, isso quer dizer entre a segunda vinda de Cristo e a terceira vinda de Cristo. Nesses 1000 anos, o Senhor se sujeitará à auditoria dos salvos. Os que estiverem salvos estarão julgando aqueles que serão condenados, mas também julgando o julgamento de Deus, ou julgando o caráter de Deus. Após esses 1000 anos, não haverá dúvidas com relação à justiça de Deus. É uma justiça sem restar dúvidas. Um juízo final, um juízo absoluto. E esse juízo absoluto vai vindicar o caráter de Deus como um Deus justo e como um Deus amoroso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos entender que o Senhor Deus é o juiz de toda a terra. O Senhor Deus vai julgar também a nós. E quando ele for julgar a nós, nós precisamos estar revestidos do Senhor Jesus Cristo, porque senão nunca poderíamos resistir ao escrutínio, ao juízo do Senhor Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e que vivamos tranquilos. E se tivermos dúvida, sejamos abençoados para, durante o milênio, tirar toda e qualquer dúvida com relação aos salvos, aos perdidos e especialmente com relação ao caráter de Deus.